No Choque de Ideias vamos olhar para o problema da pobreza em Portugal. Novos dados da Pordata mostram que a taxa de risco de pobreza subiu para 17% em 2022. Foi o primeiro agravamento em 7 anos. Nesse ano existiam no país quase 2 milhões de pessoas a viver com menos de 591 euros por mês. Várias associações alertam para uma pobreza escondida. Sofia é voluntária há 3 anos no Banco Alimentar em Lisboa. O dia-a-dia é passado neste armazém, onde verifica se cada produto da lista é colocado nestes cabazes alimentares, que mais tarde serão entregues às instituições. Há instituições que apoiam idosos, há outras que apoiam mais bebês ou crianças muito pequenas. Os produtos para uns e para outros variam, como é óbvio, e o tamanho das boxes ou dos cabazes que nós fazemos também depende consoante a quantidade de pessoas que essa instituição acolhe ou apoia. Ao Banco Alimentar chegam por dia, em média, 20 novos pedidos de ajuda. Neste momento apoiam 2.600 instituições que abrangem 400 mil pessoas, com perfis completamente diferentes. São mais pessoas novas, muitas vezes com um trabalho, 2 trabalhos, por vezes até muitos trabalhos porque têm horas e, portanto, saltitam de trabalho em trabalho e nunca têm a remuneração que necessitam para a totalidade das despesas. Mas são muitas vezes mulheres sozinhas, famílias monoparentais com crianças e isso é muito preocupante. O risco de pobreza aumentou em 2022 pela primeira vez em 7 anos, situando-se nos 17%, um aumento de 6 décimas. Isto significa, de acordo com a Pordata, que 1.900.000 pessoas viviam com menos de 591 euros por mês. E ter emprego não significa evitar a pobreza. Apesar dessa população ter diminuído 3 décimas, há ainda assim um pobre em cada 10 trabalhadores. Para conseguir dar melhores condições de vida genéricas a este grupo de mais pobres, o foco tem de estar agora muito, a meu ver, nas famílias com crianças. O aumento dos preços na habitação tem sido um grande problema para quem trabalha. Em 2023, mais do que duplicou o preço das casas comparativamente a 2015, enquanto que os salários subiram apenas 35% no mesmo período. A cada ano, a comunidade Vida e Paz vê os pedidos de ajuda aumentar, rondam os 20%. Nomeadamente de pessoas que de facto estão na rua e também de pessoas em situação de mobilidade social e económica que ainda têm sítio onde habitar, mas já não têm recursos financeiros para a alimentação. E depois temos uma pressão sobre as pessoas mais pobres, que é ainda mais sentida quando há estrangeiros que não têm emprego, que vêm em situação precária, que não conseguem resolver a sua situação e que não se conseguem enquadrar. Por dia, nós entregamos 105 toneladas de alimentos que vão para esta rede social de apoio às instituições. Em Lisboa, o Banco Alimentar distribui 40 toneladas por dia. São ajudadas 400 associações que apoiam 80.000 pessoas. Vamos então ao Choque de Ideias, como sempre, com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Paes Mamed, antes de mais, e porque também está relacionado com o problema da pobreza, queria ouvir-vos sobre o Prémio Nobel da Economia deste ano. Distinguiu 3 economistas por estudos que levam à conclusão de que sociedades com um Estado de direito deficiente e instituições que exploram a população não geram crescimento nem mudanças para melhor. É uma distinção que faz sentido esta? Sim, mais ou menos. Quer dizer, o trabalho do Acemoglu e do Johnson e Robinson é um trabalho que, desde logo, é uma coisa curiosa, é um trabalho muito conhecido. A maior parte das vezes, quem recebe os prémios Nobel são pessoas que publicam papers em revistas que para a maioria da população são mais ou menos obscuras. O Acemoglu e colegas têm algumas obras conhecidas, particularmente uma em livro, que foi um best-seller em Portugal na altura, via-se por tudo que era lado, tudo que era livraria, que era o Porque Falham as Nações. E o motivo pelo qual foi tão bem sucedido este livro tem a ver com vários fatores, desde logo discutir uma coisa que é uma pergunta muito interessante, é porque é que há nações que são mais ricas e há nações que são mais pobres. Na verdade é uma pergunta fundadora da ciência económica e é uma pergunta que está a ser colocada há quase
quase 500 anos, na verdade ainda antes do Adam Smith, mas para além disso é um livro muito bem escrito, é um livro com muitos exemplos históricos fascinantes e também é um livro que desafia algumas das ideias que eram mais comuns, e ainda são mais comuns, sobre porque é que as nações mais ricas e outras Quer mais ir ao pobres. essencial, portanto, só para fecharmos aqui porque não temos muito tempo. Mas eu acho que merecia mais um bocadinho falarmos sobre isto, sinceramente. É muito habitual dizer-se que os países são ricos por causa dos recursos naturais, ou por causa da localização, ou por causa do clima, e o que eles dizem não é por causa das instituições. Países que têm instituições mais inclusivas crescem mais, instituições que eles chamam mais extrativas, em que uma pequena elite se apropria dos recursos da generalidade da população, crescem menos. Portanto, o livro tem tudo para que a gente goste dele, mas na verdade eu gosto muito mais de outros trabalhos deles do que este livro, que aparentemente é o que lhes dá o Nobel, porque este discurso das instituições tem vários problemas. Desde logo, há muito mais coisas muito importantes do que as instituições. Há coisas que têm a ver com os recursos efetivamente que as nações dispõem, as lideranças que têm, os arranjos geoestratégicos, a sua posição geográfica não deixa de ser relevante, mesmo que não seja fator único, mas mais importante de tudo é que num processo de desenvolvimento tudo é causa e tudo é consequência. Nós não podemos dizer isto é a causa do crescimento das nações. As instituições são um fator muito importante, mas elas não caem dos céus aos trambolhões, não aparecem de repente, elas desenvolvem-se em processos históricos concretos e temos situações no mundo que é países muito autoritários, que na verdade acabam até por ser relativamente inclusivos, e países que são democráticos e que são muito pouco inclusivos. A China tirou centenas de milhões de pessoas de pobreza e é uma ditadura que tem um respeito limitado por direitos de propriedade, que é uma coisa que eles defendem muito. Os Estados Unidos são uma democracia em que uma grande parte da população vive numa pobreza abjeta e há uma grande concentração de riqueza num conjunto restrito de pessoas. Portanto, eu acho que seria mais interessante olhar para outros trabalhos e para não gastarmos mais tempo. Eu gostaria, de facto, de falar bastante mais, mas eu... Não me importa ceder parte do meu tempo ao Ricardo, porque ele está muito entusiasmado com o tópico. Não, mas eu não vou demorar muito mais tempo, temos de falar sobre outros temas, mas o Acemoglu lançou, com um destes autores, lançou o ano passado, em 2013, um livro chamado Poder e Progresso, que é, do meu ponto de vista, um livro muito mais justificativo para um prémio Nobel do que o Porque Falham as Nações. É um livro que coloca todo o processo de transformação social numa lógica muito menos determinista, em que chama a atenção da importância de coisas como os conflitos sociais, o poder político, a concentração de riqueza e, portanto, é muito mais sofisticado desse ponto de vista. E já agora é um livro muito mais baseado em trabalho científico do próprio Acemoglu, que produziu muito trabalho sobre a relação entre mudança tecnológica e emprego, que é um tema fundamental dos dias que correm. E, portanto, o apelo que eu tenho a deixar é às pessoas que rapidamente se entusiasmaram por este Nobel por causa do Porque Falham as Nações, que são assim tão entusiasmados, vão ler o Poder e Progresso, que provavelmente vão chegar à conclusão que é possível ser bastante mais sofisticado. Sabe qual é o problema? É que o Poder e Progresso põe muito mais em causa ideias feitas e poderes instalados do que o Porque Falham das Nações, que era muito mais fofinho para os poderes instalados, e se calhar é por isso é que este último livro, que sendo muito mais sofisticado e muito mais bem justificado do ponto de vista científico, está a ter muito menos publicitação do que o outro. E o Pedro Brinca, o que é que tem a dizer sobre esta questão? Bem, pelo menos havia um dos autores, que é o Daron Acemoglu. O Acemoglu era alguém que era um Nobel inevitável, não é? Tem contribuições em várias áreas da literatura. O Ricardo falou aqui daquela que foi mais saliente e que foi mais citada, ou mais saliente pelo Comitê Nobel, mas tem outras contribuições, nomeadamente a última, que o Ricardo falou, na qual a minha área de investigação também se integra, que poderá fazer, talvez, da Acemoglu primeira pessoa a ganhar 2 prémios Nobel em Economia, se é que isso pode acontecer. Não é? Ele fez contribuições, para além de todas aquelas que o Ricardo já descreveu, não vou amassar os telespectadores a repetir isso. Teve contribuições precisamente para a questão da relação entre tecnologia e trabalho, para a relação da parte da automação, para a relação da parte da polarização salarial, que vem precisamente a complementaridade entre aquilo que é o conhecimento das pessoas e precisamente a tecnologia.
como é que isto pode ter consequências para as estruturas de impostos, etc., como é que podemos alterar ou contrariar esse estado de coisas. Por isso, se eu tivesse que apostar em alguém que poderá um dia ganhar um segundo prémio Nobel, não creio que haja nenhum economista vivo que tenha mais probabilidade, independentemente de ela ser elevada ou baixa, que Acemoglu, porque realmente tem muitas contribuições muito significativas, seria alguém inevitável para ganhar o Nobel mais cedo ou mais tarde. Estamos a falar da vida das pessoas, estamos a falar dos povos. Em Portugal, o aumento de risco de pobreza em 2022, Ricardo Paes Mamed, é preocupante ou pode ter sido um fenómeno conjuntural motivado pela subida dos juros e da inflação? Não sabemos ainda. Há um problema que os estudiosos destas questões da pobreza, eu tive dois professores que são pessoas que são magníficos nos seus contributos para esta área, o Carlos Farinha Rodrigues e o José António Pereirinha, são duas pessoas de formas diferentes, têm trabalhado muito estas questões da economia e da pobreza, e que há muitos anos que dizem que nós precisamos de indicadores mais atualizados sobre a pobreza. Nós estamos a apresentar indicadores no final de 2024, a maior parte deles dizem respeito a 2022. Sim, estes dados da Prodata são precisamente do ano 2022. E há alguns aqui que são já de 2023, mas são poucos dos dados que foram publicados há dias, e que são, na verdade, indicadores fracos em relação ao que se está a passar na atualidade. E houve, no período da pandemia, variações muito drásticas que não são mesmo nada comuns. Quando olhamos para as séries temporais, houve alterações em 2020, 2021, 2022, que não nos permitem perceber o que é que são fenómenos pontuais e o que é que são tendências mais longas. E também há um dos dados que tem de 2023, onde há uma deterioração da situação que tem a ver com a percentagem de pessoas que não conseguem garantir o aquecimento da casa, que é um problema crónico em Portugal. 2023 é um ano de inflação brutal nos preços da energia e onde pode haver esse efeito. Nós não sabemos o que é estrutural. Há uma coisa que nós sabemos que é estrutural e eu acho que, sem prejuízo da preocupação que estes dados nos levantam, eu acho que eles devem levantar-nos preocupações, há uma coisa que eu acho que é fundamental nós reconhecermos, é que Portugal tem tido, desde a viragem do milénio, uma evolução notável em todos os indicadores de pobreza e de distribuição de rendimentos. Nomeadamente nos últimos 10 anos, para dar aqui alguns casos, a taxa de risco de pobreza após transferências sociais em 2012 era 19,5%, em 2022, em plena crise de Covid, era 17%. Taxa de risco de pobreza infantil em 2012 era 27,8%, em 2022 20,7%, 7 pontos percentuais a menos. Taxa de risco de pobreza dos mais idosos 22,2% há 10 anos, 17,2% nos dados mais recentes. Taxa de privação material e social dos dados disponíveis era 22,1% em 2015, 2023 19,9%, praticamente metade. Portanto, eu acho que, e há aqui eu podia dar aqui mais uma série de dados. Vamos objetivar. Isto, mais objetivo do que dar estes dados é não, certo. Em termos ser sucinto. Sim. Isto para dizer basicamente que nós devemos ter em consideração que a trajetória que tem vindo a ser feita em Portugal nas últimas décadas e, em particular, na última década, foi notável. O que estes dados nos dizem é que houve uma inversão recente que agora é muito importante que percebamos se é uma inversão pontual ou se é uma inversão estrutural. Eu, para terminar, queria só dizer isto. Apesar desta evolução, que é mesmo muito significativa ao longo das últimas 2, 3 décadas, Portugal, não estando na cauda da Europa, continua a ter níveis de pobreza que nos põem a meio da tabela e é possível, com os níveis de rendimento que combatermos de forma mais eficaz a pobreza. Mas eu já lá irei novamente. Pedro Brinca, temos aqui um sobressalto, temos aqui um problema momentâneo, conjuntural, ou há aqui, de facto, um risco estrutural neste agravamento da pobreza? Eu confesso que até estou surpreendido dos números serem tão benevolentes face precisamente à questão da pandemia, porque é bom lembrar que nós tivemos uma crise de inflação, a inflação chegou perto dos 10%, mas é bom lembrar que a inflação, quando nasce, não é igual para todos, não é como o sol. Okay? E a inflação é uma média. E se nós pensarmos que as classes mais desfavorecidas, que têm um peso mais significativo no seu orçamento familiar de alimentação, habitação
e energia, e nós pensarmos quais foram as categorias de bens que mais dispararam em termos de preços durante esse período, eu confesso que até estou surpreendido desse número ser tão baixo, não é? Para termos uma ideia, quer dizer, as famílias as 20% de famílias mais pobres em termos de rendimento têm um peso no seu orçamento com habitação 4 vezes superior do que as famílias 20% mais ricas, ok? E a habitação, quando disparou da maneira que disparou, quer dizer, desde 2015, creio que duplicou o índice de preços na habitação. mais do que duplicou, sim. Por isso, quer dizer, eu até estou surpreendido que os números sejam tão brandos. O número que me preocupa, obviamente todos preocupam, enquanto houver uma pessoa, obviamente, em risco de pobreza ou em privação material severa, já é uma pessoa a mais. Acho que isto tem que ser assumido, é um desígnio da sociedade. Estamos no século XXI, estamos em 2024, quer dizer, não há razão para termos esse tipo de coisas nas sociedades atuais. O número que me preocupa é precisamente a taxa de risco de pobreza antes e depois das distribuições sociais. Porque se não fosse o papel redistributivo do Estado, nós em vez de termos os 16, 17, 18% de risco de pobreza que temos, que é a estatística mais frequentemente citada, teríamos mais de 40 e tal por cento. Não é? E essa estatística preocupa-me, porque de facto nós temos que, obviamente, ajudar as pessoas, não é politicamente nem sequer moralmente aceitável que não o façamos. O problema é que temos que as ajudar. Nós temos que criar uma economia em que as pessoas não precisem de ajuda. Não é? A economia não é só uma sociedade. Uma sociedade. É só uma questão económica. Exato. Tudo é economia. Mas temos que criar. O grande desafio, o grande desígnio para mim é precisamente criar essa sociedade, não é? Essa economia e sociedade, como disse o Ricardo e bem, em que as pessoas não precisem de ser ajudadas. E era importante termos elevadores sociais a funcionar. Nós ainda agora estamos a ver todos estes desacatos que houve e estes problemas e estas expressões de descontentamento, porque se calhar também temos, eu agora estou a falar em completa ignorância das dinâmicas que levaram àquilo que aconteceu, mas não me surpreende que isto também esteja ligado a fenómenos de bolsas de reprodução de pobreza, pessoas que realmente não veem uma saída para a mobilidade social. Existe, por exemplo, uma relação muito forte entre investimento público na escola pública e mobilidade intergeracional nos países da OCDE, exceto em Portugal. Portugal compara bem com o peso da educação no PIB, compara muito mal na mobilidade intergeracional, em termos educacionais. Em que medida é que o nível educacional que eu consigo atingir depende do nível, ou está ligado ao nível educacional dos meus pais. Dito isto, eu também gostava de lançar aqui uma palavra de cuidado, até para ver se consigo criar aqui alguma frição com o Ricardo, isto não é monotónico. Cuidado quando nós falamos de estatísticas de pobreza relativa, não é? A taxa de risco de pobreza é pobreza relativa, ou seja, estamos a falar de pessoas que têm um rendimento 60% abaixo da mediana, ok? O que significa que é muito diferente ser pobre em Portugal ou ser pobre na Irlanda ou no Mónaco, por exemplo, não é? Se calhar uma pessoa que tenha 60% do rendimento no Mónaco, nunca ninguém passaria pela cabeça chamar-lhe pobre, não é? Pronto. Por isso, o crescimento aqui também importa. Em Portugal, um pobre é uma pessoa que tem 591 euros por mês. Okay? Mas na Irlanda, um pobre é uma pessoa que tem 2.382 euros por mês. Neste momento está o Ricardo em pulga já, queria chamar-me nomes, porque tem que me fazer uma correção importante, é que as coisas são mais caras na Irlanda. Temos que fazer correção para a paridade de poder de compra. Mas mesmo feita essa correção, estamos a falar de 1.489 euros. Ou seja, pensemos no que é que um português compra em Portugal com 1.489 euros e 15 cêntimos todos os meses, e é isto que é um pobre na Irlanda. Por isso nós temos que crescer. Temos que ter políticas... Nada é mais amigo dos pobres do que o crescimento económico. Obviamente regulado, inclusivo, e não é por uma questão moral apenas. Okay? Eu não estou aqui enquanto padre, nem enquanto político, para dar lições de moral a ninguém. As sociedades, se tiverem níveis de igualdade descontrolados, elas desintegram-se. Porque em democracia, se 51% estiverem chateados, independentemente de terem razão ou não, porque isso já é para o padre e para o político, a questão normativa sobre se a desigualdade é alta ou baixa, não é? Independentemente de terem razão ou não, segundo a sua filosofia política, 51% estiverem chateados, há revolução, isto vai tudo abaixo. Por isso, o grande desafio geracional é mesmo esse. É conseguirmos criar políticas que sejam conducentes de crescimento económico, que criem incentivos para quem quer criar riqueza, para quem quer criar emprego, quem quer arriscar
consiga ter o retorno Para concluir, Pedro. disso, mas ao mesmo tempo este difícil equilíbrio não podemos deixar toda a gente para trás, porque se deixarmos há revolução e há coisas É o como esta. crescimento económico, Ricardo Paes Mamed, que resolve estruturalmente o problema da pobreza? Não, não é. E é verdadeiramente uma patetice, aquela frase feita. É uma patetice, não tem outro nome, a frase feita vai ser repetida mais de 200 vezes ao longo dos próximos dias e meses e anos, de que é preciso primeiro crescer para distribuir. É uma patetice por duas razões. Porque nós encontramos, em casos internacionais, países que são pobres e que têm países que crescem muito pouco e que têm, uns são muito desiguais e outros pouco desiguais, e países que são muito ricos e crescem muito e uns são muito desiguais e outros pouco desiguais. Claro, não foi isso que eu disse. Não. Okay. Não, é, Não, podiam pensar em casa que o Pateta era eu. Não. Atenção, não sei qual é a câmara, o Pateta não é o Pedro. Não é ao Pedro que eu me estou a referir, mas é uma frase que se usa frequentemente, inclusive é por parte de pessoas com quem o Pedro se dá politicamente. Mas não é o Pedro, que o Pedro é mais sofisticado que essas coisas. Mas, portanto, eu dizia por dois motivos. Por um lado, porque nós temos demasiada variedade para percebermos que não há uma relação direta entre crescimento e distribuição de rendimento. Mas, tão ou mais importante do que isso, nós temos bons motivos para pensar que, em muitos casos, nós precisamos de ter menos desigualdade para termos crescimento económico. Eu agora vou-me abster por falta de tempo para dizer os vários motivos pelos quais isso acontece, mas é uma coisa que neste momento na literatura económica está muito discutido, não está estabelecido definitivamente, mas os mecanismos são conhecidos e há muitos casos em que se verifica esses mecanismos a funcionar. Seja pela questão da estabilidade política que o Pedro dizia, mas também por uma questão de desigualdade implicar muitas vezes subinvestimento em educação, por implicar taxas de crescimento de consumo mais pequenas, por aí fora. Há muitos para honrar motivos. os prémios nobres, corrupção. Bom, há muitos fatores que se poderiam dizer. Portanto, é mesmo uma patetice dizer primeiro temos que crescer para distribuir. Eu acho que são a distribuição de riqueza ou o acesso, o combate à pobreza, são decisões civilizacionais que podem ter mais ou menos relação com a... Claro que se nós levarmos ao extremo e desatarmos a ter impostos impossíveis para ter distribuição e impedindo a atividade económica por causa disso, é óbvio que há uma contradição. Mas dentro de níveis razoáveis não há contradição nenhuma, não tem efetivamente de existir. Agora, eu queria chamar a atenção uma coisa muito importante. Ricardo, para ouvirmos também Pedro. Quando o Pedro diz que nós temos um problema com a taxa de pobreza, principalmente porque se não tivéssemos transferências sociais havia muito mais pobreza em Portugal. Agora, isso decorre de dois tipos de fatores. Decorre de um fator histórico, que é fomos um país muito pobre durante muitos anos e ainda hoje estamos a viver essa pobreza. Houve muita gente que chegou à idade da reforma sem ter descontos ou tendo descontos muitíssimo baixos e uma parte importante do esforço vem daí. E temos processos de pobreza crónica que se arrastam de geração para geração, mas também temos um problema central que estes dados nos dizem, que é o nível salarial em Portugal. Eu estava a dizer há bocado que a maior parte dos indicadores de pobreza mostram uma tendência muito clara de redução ao longo dos anos. Há um indicador que não mostra isso, onde há uma estagnação. E esse indicador é o risco de pobreza da população empregada. Nós estamos há demasiados anos com cerca de 10% da população que trabalha, que tem um nível de rendimentos que é considerada pobre. Portanto, nós temos um problema de rendimentos muito baixos. E, felizmente, houve um acordo nacional, depois de muita resistência, de ir aumentando o salário mínimo. E é importante que o salário mínimo continue, mas nós precisamos de mais mecanismos. Há uma estagnação. Já agora, o Acemoglu, no último livro, chama a atenção para isso. A importância de ter negociação coletiva, de ter poder de negociação por parte de quem vive do seu salário, é crucial, porque nós, claro, não podemos ter os salários todos a crescer muito, mas o que nós temos é alguns salários que crescem sempre muito e os salários cá de baixo têm estado muito estagnados, tirando o salário mínimo. E isso é uma coisa que, enquanto não se resolver, nós vamos continuar a ter uma coisa que é ainda mais indigna do que a pobreza em geral, que é pessoas que trabalham que continuam a ser pobres. Isto não é compatível com uma sociedade. É esta maior indignidade que nos mostram estes números em 2 minutos? Sim, também. Aliás, eu quero aqui cumprimentar o Ricardo, porque, mais uma vez, o Ricardo volta a estar, mais uma vez, do lado da descida do IRC, porque ainda agora há um paper recente
da American Economic Review, que mostra precisamente que o IRC também incide bastante sobre os salários, por isso são os trabalhadores das empresas que também pagam o IRC. Mas pronto, outra coisa que eu também quero dar os parabéns ao Ricardo é que eu concordo... uma anedota do busto de Napoleão que eu não posso contar Ricardo, em público. tu já me estás a roubar o tempo. Outra coisa que eu também quero cumprimentar o Ricardo é que eu também sou de acordo que não há aqui este trade-off tão grande entre distribuição e crescimento. E a prova provada disso é que, por exemplo, numa estatística que eu até acho que faz mais sentido porque foge um bocado a estas questões relativas, que é a privação social e material severa, nós temos países que estão a crescer muito mais que Portugal, e que têm indicadores a esse nível bastante melhores que Portugal. Malta, Polónia, Croácia, Chequia, Dinamarca, Chipre e Eslovénia. Mas mesmo que a gente queira a tal medida de desigualdade, de pobreza relativa, mesmo assim conseguimos encontrar uma data de países que conseguem crescer muito mais que Portugal e que têm melhor indicador do que Portugal. Malta, Eslováquia, Polónia, Chipre, Hungria, Eslovénia, Irlanda, Dinamarca. E qual é o último? Chequia, mais um país de leste. Ou seja, é possível ter políticas amigas do crescimento, é possível não deixar ninguém para trás, é preciso ter arte para o fazer. Pedro Brinca, Ricardo Paes Mede, mais uma vez, obrigado pela vossa presença, é tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.